falei pro antigão que tá comigo, eu falei, ferrou, mano, os caras são loucos, mano. Vai dar ruim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Invade que eles vão matar a gente caiu. Quando paramos o comboio, que eu olhei a rua e o número era uma igreja. E ele tomou, se eu não me engano, 5 tiros, tudo encostado na cabeça. O cérebro dele foi caindo, escorrendo tudo na cabeça dele, ele segurando. Chamamos o comando do COI. O COI ficou na mata, em volta da chácara, lá em Mariporã. Tá. E todo o serviço de inteligência do choque foi sendo postado da favela ali no Damasceno até Mariporã. Pra todo mundo ir monitorando o comboio de ladrão que ia. 15 caras armados. Sim. Foi o combinado, as 3 quadrilhas. Só que quando nós chegamos ali na Avenida Inajar de Souza, eu fiquei parado, porque eu era o chefe da quadrilha. Então, é assim, o chefe de quadrilha, ele não vai buscar os outros pra levar. O chefe da quadrilha tá na chácara com churrasco, com o patrão, entendeu? Sim. Só que eu não tava na chácara, eu tava com uma viatura, e essa viatura era uma viatura que um coronel usava pra fins, não sei. Era uma viatura descaracterizada dele, uma Blazer zerinho, que ninguém podia chegar perto. E eu não tinha viatura, eu falei, coronel, tá faltando uma viatura. Ele falou, cara, se eu te emprestar a Blazer, você me entrega lavada. Ela nem suja, ela não tá. Eu falei, coronel, eu vou usar como se fosse meu carro. Eu entreguei ela num guincho destruída, vou te contar o porquê. Aí, eu peguei essa Blazer com mais um, fiquei lá, e naquela época, não era igual agora celular tudo, entendeu? A gente leva as coisas no guia. O Chacal, com o cabelo amarelo, com a minha roupa, num carro com mais 2 meus, e outros 2 meus, pararam na entrada da favela. E estamos esperando descer 5 carros lotados de ladrão armado. Aí os caras ligam, e eu olhando do outro lado da avenida assim, o meu pessoal falando no celular sem parar. Aí o sargento me ligou, falou assim, alemão, os caras tá tudo sem carro. Tá os 15, tá tudo do jeito que a gente sabe que tá, só que não tem carro pra ir pra Mariporã. Eu falei, então cancela, a gente monta outro dia. Não, o pessoal quer conhecer a gente, nós vamos subir. Eu falei, negativo. E tinha descido num tempo pra 2 ladrão que eu olhava do outro lado da rua e falava, Jesus, que picanha, mano, não é possível. Nós tem que pegar, a gente tem que pegar. Era diabos, moleque, diabo. Aí eles, então nós vamos subir. Eu falei, não, porque eles iam subir um morro e eu não sabia onde era. Uhum. E não tinha polícia lá. A polícia tava todinha espalhada, até Mariporã. Não tinha nada ali. Aí eu falei, não é pra ir. Aí os caras, alemão, tá suave, nós vamos conhecer os parceiros. Desligaram na minha cara os polícias. E foram, subiram o morro. Aí eu falei pro antigão que tá comigo, eu falei, ferrou, mano, os caras são loucos, mano. Eu dou instrução, eu falo, mas os caras são tudo doido, cara. Por isso que eu te falo, não era loucura mesmo, era loucura. Sim. Aí eu falei, vai dar ruim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Deu uns 20 minutos, o sargento me ligou e falou assim, invade que eles vão matar a gente caiu. Rua tal, número tal. 4 polícias que trabalhavam comigo, que eu conhecia a esposa, filho, tudo. Eles estavam dentro de algum lugar dentro da favela, que eu não sabia o que era, nem onde era. E ele falou, invade com uma certa que eles vão matar a gente caiu. Difícil de achar. Eu comecei a tremer, mano. Falei, meu Deus, fudeu, os caras foram descobertos, vão matar eles. Aí o antigão, chefe, pelo amor de Deus, nós temos que invadir. Eu falei, invadir aonde? Aí comecei a catar o guia, com o nome da rua. Só que eu não podia pedir apoio, porque aquela área não era nossa, não era choque. O que eu fiz? Isso tem gravado. Se eu achar isso é muito legal. Um dia eu preciso procurar. Eu entrei na rede do 9º Batalhão e falei, aqui é o Tenente Paganoto, oficial de inteligência do CP Choque, pedindo prioridade na Norte. Todas as viaturas disponíveis me encontram no posto de gasolina no final da Inajar de Souza para uma incursão na comunidade. Nenhuma viatura deve entrar sem antes fazer contato comigo. E parei no posto, cara. Meu, até Kombi da PM veio. Caramba. Veio muito. Aí pararam tudo no posto, aquele mar de polícia assim, eu subi no teto de uma viatura e falei assim, pessoal, eu tenho 4 agentes policiais infiltrados dentro de uma casa que eu não sei o que é, com 15 ladrão armado. Nós temos que invadir, só que eu invado na frente, tiro os agentes e aí o resto vocês fazem o que vocês quiserem com os 15 ladrão armado. Os caras olhavam assim, mas os caras nem prestavam atenção em mim. Aí começou o comboio. Começamos a subir, começou os fogueteiros. Eu falei, puta. Quando paramos o comboio, que eu olhei a rua e o número era uma igreja. Caraca. Mas aí eles morreram, os 4? Não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a chutar a porta, era uma porta de ferro. Quando eu comecei a chutar a porta, começou os tiros lá dentro. Quando começou os tiros lá dentro, eu não conseguia, a porta era maciça de ferro. Eu não conseguia abrir, eu catei a metralhadora e efetuei um disparo na fechadura. Coisa de filme, né? Porque isso não funciona. É o desespero pra querer salvar os amigos que estão trocando tiro. O pastor tava do outro lado da porta. Eu não sei como é que eu não baleei ele, o velhão.
Aí ele abriu o trinco, falei, Tec, eu já enquadrei ele, aí eu vi que era um senhor de idade, eu falei, sai da frente, eu tô ouvindo os tiros. Ele falou, você entra aqui com o mandato. Eu dei o chute, pau. Ele caiu e os policiais estavam encurralados trocando tiro com os 15 caras. Sim. Só que eles estavam no 3º andar, a casa tinha 3 andares. Quando eu fui entrar na sala, esse moleque abraçou a mulher do pastor, uma mulher enorme, assim, abraçou, aí ela começou a gritar, é meu filho! A gente devia estar com o olhar do diabo também, né? Pô, você imagina, você tá entrando num lugar que tá um monte de tiro, você só escuta os pau, fala, puta merda. Aí eu falei pra ela assim, ó, vai pro canto, fica com ele, se ele sair de perto de você, ele vai acabar tomando. Aí ela, não, ele é meu filho, vai ficar comigo. Ela foi pro canto da sala e ficou. Só que ele falou alguma coisa com ela, eu vou morrer com isso na cabeça. Eu falei, eu conheço a voz. Era a voz do cara que falava comigo, que tava na fita da Brasilândia. Esse cara, ele é o capeta da Zona Norte. O apelido dele na facção é capeta, é o irmão capeta. Uhum. Se a gente puxar o antecedente dele aqui, chega lá no térreo do prédio. Caraca. Polícia Militar, ele já matou 2 de fuzil, um numa padaria e um no carro. Esse cara, no livro desse maldito, desse jornalista, ele coloca as iniciais dele e fala que ele é um inocente, que a gente, numa operação, levou pro DP, que respondeu sem dever nada, que era filho da mulher. Ele não era nem parente daquela mulher. E aquela mulher, será que ela não era também do... Eles deram a igreja pra reunião. Ah, Não, é tinha crime. medo também, não dá Se pra- chegar 15 ladrão armado na tua casa e falar assim, a gente pode fazer um churrasco aí, você deixa? Não, nem a pau. É. Não existe não tô envolvido se tá tudo dentro da minha casa. Ô, coronel, posso te fazer uma pergunta que não tem nada Não, a ver com mas isso? Só para deixa eu terminar a encerrar, no história. término, aí a gente foi subindo e os tiroteios foram acontecendo. Os 4 agentes, quando... Na verdade é o seguinte, a real, um sargento, ele achou que tinha sido descoberto, desceu, pegou ali o telefone e me ligou desesperado. Quando ele voltou, o outro sargento, um neguinho, o Estevão, que é muito polícia, já tinha, vamos dizer assim, ganho os caras na ideia. E os caras tinham dado uma acalmada. Só que a hora que os fogueteiros começaram a soltar os fogos, que o comboio subiu, os ladrões começaram, caiu, deram nós. Aí os polícias, o que eles fizeram? Todo mundo mão pra cabeça. Aí começou todo mundo a sacar. E aí eles começaram a trocar. 2 dos policiais foram para um quarto. E 2 abriram na laje. Os 15 ladrão ficaram atirando nos policiais e uns começaram a pular nos barracos lá embaixo. Uhum. Então, 5 caras foram baleados nessa laje. Um deles foi o Chacal, entendeu? E os outros 4 morreram. Então, nessa operação, que morreram 5 ali naquela igreja, um era o Chacal, que era o preso que Infiltrado. estava trabalhando comigo. E acabou a fonte de informação ali também, né? Não, pior você não sabe. A imprensa foi falar que a gente tinha responsabilidade na morte dele, que a gente estava queimando arquivo. Na verdade, tudo que a gente não queria que ele morresse, porque ele ia dar um monte de fita pra gente. Inclusive, ele estava começando a passar um sistema de um problema grave que estava havendo num presídio de envolvimento de área de governo com a facção ali. E a gente não conseguiu nem trabalhar essa informação que ele estava começando a passar. Porque ele morreu, né, na operação. O interesse de vocês é que ele tivesse bem, né? Não, e você não sabe, a gente ficou com os 5 baleados lá, precisava socorrer. Ainda tava... o resto da tropa, depois que a gente entrou, veio tudo atrás. Aí começaram a pular lá na favela e correr atrás dos que correram. Eram 15, ficaram 4 ali. Sim. E aí, eu precisava socorrer os 5. Só que a favela veio pra cima pra invadir a casa pra bater na gente. Nossa. E aí, como o pessoal do choque, até chegar pra apoiar a gente, demorou um pouco. E o que eles fizeram? Primeira coisa que a comunidade fez, destruiu com os caibros dessa largura a Blazer do coronel. Os caras batiam, cara, de fazer assim, ó, de fazer vergão no teto, quebrar os faróis. Quando no dia seguinte eu cheguei no quartel, o coronel tava me esperando e falou, aquele carro não é o meu, né? Aquilo não é minha viatura, né? Eu falei, coronel do céu, o senhor me perdoa. Ele falou, não me perdoa não quero te ver. Acho que até acabar a minha carreira, mano. Eu falei que era pra você me entregar lavado, você me entregou ela no PT, deu perda total. Eu falei, mano, foi a comunidade, não foi a gente, destruir. Ele falou, nunca mais te empresto nada. Eu falei, O coronel, tem uma história muito interessante sua que você conta, que é do Cabo Milagre. puta, essa é foda, o Eu Wagner. até queria te perguntar se isso chegou até a provar a tua fé. Acho que você chegou a comentar isso, né? Conta pra nós essa história, que é bem interessante. Cara, eu sou um cara eu não falo sobre religião em quartel, tá? Nem em viatura. Se me perguntar, eu respondo, mas eu não puxo Esse assunto. esse assunto pelo seguinte. Fé é um negócio tão íntimo, cara, tão íntimo, que tem muita gente que se ofende com a fé do outro. E eu acho que quartel é lugar pra você trabalhar, não é lugar pra você ficar utilizando ele como templo. Inclusive, eu tive muito problema no quartel com isso, porque existe uma dificuldade de você
fazer as pessoas entenderem isso, que não é maldade, é respeito. Muita gente acha que o policial, para ele não se suicidar, para ele estar bem de cabeça, um dos pilares, além da família, é a fé. Eles têm razão, só que ele tem que buscar esse pilar fora. Porque senão eu tenho que transformar o meu quartel em todas as religiões. Sim. Porque se eu abro para o evangélico, eu tenho que abrir para a Umbanda. Claro. Se eu abro para a Umbanda, eu tenho que abrir para o católico. Eu tenho que abrir para o protestante, para o árabe, muçulmano, sei lá. E não é isso que acontecia. Existe uma predominância de uma determinada fé nos quartéis. E aí é ruim. Porque eu meio que acontecem coisas ruins. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Zona Oeste, uma vez, um oficial que era de uma determinada fé levou um monte das irmãs para lavar e tirar os demônios dos armários dos policiais da Força Tática. Sem perguntar para eles. Foram mexendo, jogando água, limpando. Tinha um monte de policiais lá de outra fé. Água benta, não sei o quê. Isso não é respeito. Não é respeito. Entendeu? Você não Então, respeita a religião da pessoa. Eu nunca gostei de levar a questão fé para dentro de quartel. Não que não deveria ter fé. Vocês entenderam? Sim. Beleza. O que acontece? Eu não sou evangélico, tá? Eu, quando eu era tenente, comandando o tático rodoviário, tinha um menino novinho, 20 e poucos anos, que trabalhava no meu pelotão e era motorista de um sargento de rota, que eu sou padrinho de filho, eu sou muito amigo, que eu levei para lá. Então, no tático rodoviário, eu criei uma família muito forte ali com os policiais, porque nós criamos aquela companhia tática. Eram 130 policiais muito recrutas e umas cobras criadas que eu levei da rota. Ou seja, de 180, sei lá, 170, tinha 30 caras antigos e o resto tudo novinho, recém-formado. A gente, quando você pega os caras recém-formados, assim, você doutrina. E ficou muito boa essa tropa. Era todo mundo muito unido. Num determinado dia, esse menino aí, ele foi sacar ele morava dentro da favela do Heliópolis. Eles eram uma família humilde, ele e 4 irmãs. O pai meio que abandonou a família, a mãe cuidando dessa galera toda. E ele tinha tudo para ir pro crime e, na verdade, o sonho dele era ser polícia. As irmãs dele, cara, é tudo gerente de concessionária, é uma família linda, sabe? E são todos evangélicos que frequentavam a igreja da comunidade Heliópolis. Ele foi um dia sacar um dinheiro que ele tinha pego emprestado, não sei se era namorado da mãe, amigo da mãe, não sei direito, eu não lembro mais, já faz tempo. Mas ele sacou no caixa eletrônico lá na Estrada das Lágrimas, que é a avenida dentro da comunidade. Sim. Quando ele parou na frente da casa do rapaz que ele ia entregar o dinheiro, os caras já vinham seguindo ele do caixa eletrônico e enquadraram ele. E ele tomou, se eu não me engano, 5 tiros, tudo encostado na cabeça. Nossa. Tanto que ele narra, por isso que chama muita atenção. Quando eu levo ele comigo no podcast, ele narra como foi, cara, é aterrorizante. Ele se agarrou num portão, ele já tinha perdido a placa encefálica e o cérebro dele foi caindo, escorrendo tudo na cabeça dele, ele segurando. Meu Deus. Ele perdeu 36% de massa encefálica. Ele foi socorrido e deu entrada no Heliópolis. Quando ele deu entrada no Heliópolis, avisaram que tinha um policial rodoviário baleado no Heliópolis. E a gente sempre trabalhou com o rádio rodoviário e o rádio territorial. Quando bateu ali, putz, é um dos nossos. Já liguei pro Copom, falei, ô Copom, quem que é esse polícia baleado aí dentro da comunidade? Ele falou assim, ó, o comando, foi socorrido, ainda não sei o QRA, é o nome. Eu falei, levanta pra mim com uma certa. Bom, acabamos levantando, era o Wagner, nosso. Corremos pra lá. Quando a gente chegou lá, eu fui pro PS de Heliópolis, eu já subi e fui pro centro cirúrgico neuro. Quando eu tô lá, vem o neurocirurgião dele. O cara falou assim, quem é o senhor? O senhor é parente do policial? Eu falei, não, cara, eu sou o comandante. Ele pegou e falou assim, a família tá aí? Eu falei, tá chegando. Ele pegou e falou, cara, pode preparar a família que aqui é óbito, não tem como. Eu não declarei o óbito ainda, não vou falar dessa forma pra família, até por uma questão ética e respeito, mas não tem condição. Eu nunca vi uma pessoa perder tanta massa encefálica e sair viva. Sim. Eu fiz a cirurgia, tentei diminuir a pressão, mas assim, o estrago foi muito feio, muito feio. Então prepara a família para ser forte e correr atrás do que precisa correr. Nisso eu olho e tá vindo a irmã dele, a Rô. Aí a Rô chegou, se eu não me engano é mais velha. Ela veio, oi Paganoto, eu já conhecia a família. Eu falei assim, Rô, vocês têm que ter força, meu. O Wagner tomou vários tiros na cabeça, perdeu muita massa encefálica e o médico falou para mim que para vocês prepararem a mãe, as irmãs, tudo aí que a coisa é feia. Ela botou a mão no meu ombro e falou assim, não, Paganoto, você não entendeu, meu irmão vai sair daqui andando. Aí eu falei assim, meu, será que ela tá em estado de choque? Eu falei assim, não, Rô, deixa eu falar, você é a mais forte da família, só tem você.
Se você entrar nessa agora, vai desabar todo mundo. Então faz o seguinte, meu, mantenha a cabeça, depois você chora, mantenha a cabeça e entende, meu, foi muito grave. Ele perdeu 1/3 do cérebro. Ele tá sem a caixa. Não vai, Rô. Ela pegou e falou assim, Paganoto, entenda uma coisa, eu tô te falando sobre fé. Meu irmão vai sair daqui andando. Aí eu pensei na hora assim, pô, ela deve estar em choque, não é possível. Falei, bom, minha parte eu fiz, e agora deixa eu te explicar uma coisa, eu vou descer, porque eu não vou dormir enquanto eu não catar os caras que fizeram isso com ele. Aí ela falou, então vamos descer. Quando eu cheguei no térreo, tinha umas 40, 50 mulheres num círculo enorme, tudo de mão dada, a mãe dele no meio, elas estavam fazendo uma oração muito alto, muito alto. E eu lembro de eu olhar aquilo e me arrepiar inteiro, cara. Eu falei, caraca, mano, na porta do hospital, fizeram uma igreja aqui. Na porta do hospital. E ela me deu tchau, a Rô, e entrou na roda. E eu saí e fui caçar os caras. E nós pegamos 3 dos 5 naquele dia. Nós fomos buscar a gente em Mongaguá. Nossa. Porque ele baleou um. E um que ele baleou, o sangue foi fazendo um rastro. E nós chegamos até uma casa na comunidade. Nessa casa, nós conversamos com a devida capacidade de persuasão. Que aí essas pessoas falaram pra gente que eles tinham sido socorridos pro litoral. Por sorte, pelo policiamento rodoviário, o batalhão ser muito grande, a área de jurisdição, o litoral era a minha área. Eu já mandei umas barcas descer pro litoral. No hospital de Mongaguá tentaram esconder, porque a enfermeira era parente do ladrão. Ela tentou desbaratinar, mas a gente era bom de persuasão. Conseguimos arrancar de dentro do PS. Caraca. Foi o bicho aquele dia. Mas pegamos os caras. Viramos 1 dia e meio na operação até pegar. Bom, pegamos esses caras. Aí, meu, cara, aí começa um negócio terrível, cara. Porque, assim, pra você ter uma ideia, eu precisava deixar a tropa cuidando dele, porque o Hospital Heliópolis é no meio da comunidade. Tinha o risco dos caras entrar pra matar ele, pra finalizar ele, entendeu? Então eu tinha que manter tropa ali. E como eu mantinha a tropa ali, eu ia constantemente fazer a visita pra ver se os policiais que estavam na segurança estavam bem, pra comunidade ver que as barcas colavam lá e pra ver ele. Eu vou falar pra você assim, ó, tipo assim, ó, uns 2 meses que ele já tava lá internado na UTI, eu entrei e tava o pastor junto com a mãe. E eu entrei, dei um beijo na Dona Maria, cumprimentei o pastor que eu não conhecia, ele falou, ó, eu sou o pastor da igreja aqui dentro da comunidade e tal. Ele ainda falou pra mim assim, tenente, nós vamos dar pra vocês os outros 2, que não faz isso com quem é da comunidade. Eu falei, não, senhor fica tranquilo que nós estamos correndo atrás também. Ele falou, não, mas eu vou ajudar. Aí eu falei, eu queria entrar pra ver o Wagner. Ele falou assim, não entra não, o senhor não vai gostar do que o senhor vai ver. Mantém na cabeça do senhor a imagem que o senhor tem dele. Eu falei, não, eu vou ver. Ele falou, olha, eu tô avisando pra não entrar. Cara, eu entrei, ele tava amarrado os pés, os braços e a cabeça dele parecia uma melancia cortada ao meio, grande, mas podre. Tudo roxo assim a cabeça, um cheiro, tudo amarrado com os trapos. Eu não conseguia enxergar a cabeça de um ser humano ali. Aí o enfermeiro veio fazer medida dele, não sei se era temperatura, o que era. Eu falei, meu, me explica, o que é isso aqui, cara? Ela falou assim, não, ele tá com infecção generalizada na cabeça, ele tá todo inchado, assim, vai ter que fazer cirurgia de raspagem. Tá feia a coisa, hein? Feia. E pior é assim, ele fica muito sedado, só que a gente não pode manter ele sedado muito tempo. Quando tira a sedação, ele balança, ele grita, ele bate na cama. É um negócio horrível. Eu falei, meu Deus, eu pensei comigo naquele dia, eu falei assim, meu Deus, tinha que levar, cara. É muito sofrimento, muito feio. Saí, eu falei assim, nossa, Dona Maria, que coisa horrível, né? Que desgraça. Ela falou pra mim assim, Paganoto, Deus vai cuidar do meu filho e ele vai sair daqui andando. Falou igual a Rô. Aí eu falei, tomara, né, Dona Maria? Aí saí. Quase 1 ano que ele estava no tratamento, acho que desse dia, vamos botar mais uns, 4, 5 meses, ele já estava transferido para o hospital na Vergueiro, porque era muito risco ele ficar ali, a gente forçava toda hora a transferência. Quando foi possível a transferência por questão médica, ele foi por Vergueiro. Eu fui visitá-lo no Vergueiro, porque eu visitava ele toda semana. Quando eu fui visitá-lo no Vergueiro, a mãe dele estava chorando. Eu nunca tinha visto a mãe dele chorar, nem no dia, porque ela só orava. Aí eu cheguei e falei, Dona Maria, que foi? Ela falou, lê isso aqui, Paganoto. A hora que eu fui ler, era basicamente assim, ó. Ele vai fazer uma nova cirurgia que vai deixar ele vegetativo ou morto. Nossa. Ela falou, como é que eu vou optar desse jeito? E o médico com a prancheta esperando ali, ela assinar. Aí eu virei pra ela e falei, eu não sabia o que falar, né, meu? Eu virei pra ela e falei assim, Dona Maria, eu não entendi nada agora. Ela, por quê? E toda chorando. Eu falei assim, a senhora foi a única pessoa que eu vi ter fé em todas as coisas ruins que eu vi até agora. Agora a senhora perdeu a fé? Ele não ia sair daqui andando? Meu, ela se enxugou, fez assim, ó. Nossa, Paganoto, você tem razão.
catou a prancheta, assinou, falou, pode fazer a cirurgia no meu filho. Eu saí de lá e falei, puta merda, se ele morrer nessa cirurgia, essa mulher vai me odiar. Pois ele fez a cirurgia, ele começou a melhorar. Tipo, uns 2 meses depois, eu fui fazer a visita, ele já estava retomando consciência. Só que se olhava para ele, assim, a cabeça dele era um pino de cabeça, assim, o resto aqui era um buracão fundo. Ainda eu cheguei lá, a mãe dele teve um dia que eu cheguei, ele tava já consciente, só que todo amarrado. Ele falou, ô chefe, tudo bem? Todo zoado. Ele perdeu o lado esquerdo, acho que é o lado esquerdo todinho. Então, até pra falar, todo zoado. Ele falou, ô chefe, tudo bem que você veio ver o cara que nem eu aqui, tô todo fudido, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, não devia nem estar vivo. Olha só, não tenho cabeça e não tô mais funcionando aqui. Aí, tipo, apontou assim, sabe? Eu falei, ô Wagner, isso é de menos, calma, é que você tá em tratamento, a mãe dele, calma. Então, ele sempre foi um cara com muito humor, sabe? Sim. Mas inexplicável. Veio gente da Alemanha, dos Estados Unidos, vieram três delegações de neuro de outros países entender como que ele ainda enxergava, falava, mexia ao lado direito com aquela perda toda. Bom, pra gente não estender mais, só pra você ter uma ideia, hoje esse cara entrou com ação pra voltar a trabalhar. Porque a PM aposentou ele se revoltou, não queria aposentar. Ele chegou a trabalhar no batalhão rodoviário, na parte administrativa, óbvio, porque ele não consegue correr mais, ele tem dificuldade de locomoção, mas ele punha o bibico da PM para tampar o buraco. Enquanto tem um monte de polícia vagabundo que fica arrumando pretexto para não trabalhar, atestado médico por qualquer coisinha, esses caras me deram um exemplo de vida, cara, que eu não consegui depois ficar passando a mão na cabeça de vagabundo. De cara que não gosta de trabalhar. Sim. O cara, meu, sem cérebro, sem cabeça, entrando com ação pra poder trabalhar. Ele falava pra mim assim, ó, todo zoado. Chefe, eu ainda vou passar na academia ou vou ser juiz. Eu falava, Wagner, eu não duvido de mais nada, cara. Não duvido de mais nada. Pois ele depois conseguiu botar a placa de titânio na cabeça. Ele começou a fazer faculdade de Direito. Ele foi até no programa do Ratinho, o Milagre. Bom, só que ele tem uns problemas. Pra você ter uma ideia, ele anda com uma máquina na perna que ele controla o choque no celular. Ele aumenta o choque, a perna faz assim, ó. É assim que ele anda. Então ele dá o choque, ele dá o passo, dá com o outro. Dá o choque, dá o passo, dá com o outro. Sorri. Ele conseguiu casar com uma mulher da igreja que é fantástica, a Nara. Eles tiveram uma filhinha que tá com 3 anos e pouco. E aí eu falo pra você que é a presença de Deus o tempo todo. Esses dias eu levei pra fazer um podcast, faz uns 5 meses. E a gente foi buscar porque deram para ele de presente um notebook para ele poder voltar a estudar. Ah, que legal. Porque ele recebe muito pouco o valor do salário dele. Tem um monte de desconto, ele não teve a promoção, é uma baixaria. Aquelas baixarias que a gente conhece bem como é o Estado. E aí, ele entrou no carro, ele começou a chorar. Tava eu e o Marcelino. Falei, que foi, Wagner? Ele falou, chefe, você acredita que hoje me deu convulsão muito forte? E eu precisava tomar o meu remédio, é o remédio do louco. Eu, como assim remédio do louco? Ele falou, chefe, eu tenho uma caixa enorme que eu tomo uns 40 remédios por dia. Só que tem um grandão que é o para controlar a epilepsia, o ataque. E a minha filha de 3 anos e meio, quando eu tava no chão, gritando de epilético, foi lá, pegou, botou na minha boca, botou a mão na minha cabeça e começou a fazer uma oração. Você acredita? Meu Deus do céu. Eu que sou pai, cara, tenho uma filha de quase 3 anos. Se você assistiu... Você me quebra. Se você assistiu o podcast, um pessoal de Sorocaba assistiu o podcast e deu um carro pra ele. Puta, que legal, pessoal da igreja. Porque ele precisava levar a filha na escola e ele anda tomando choque na rua pra levar a menina. Legal. Porque a esposa dele trabalha é auxiliar de atendimento num hospital. Aham. E aí deram o carro. Assiste esse episódio pra você ver a filha dele, cara. A filha dele, ele sentou no chão e começou a chorar, agradecendo o carro que ele ganhou, do pessoal da igreja. A menina vai nele, bota a mão na cabeça e fala, calma, pai. A menina é desse tamanho. Então é assim, ó, por que ficou conhecido esse negócio do milagre? Porque apesar de eu não ser batizado na fé deles, eu não tenho dúvida do que aconteceu ali. Se você encontrar ele um dia e conhecer, for falar com ele, você vai falar, mas não é milagre. Não, a história que você tá me contando é puro milagre. E ele é tão retardado, cara. Ele é tão louco. Porque é o seguinte, a mãe dele só deixa ele fazer podcast comigo por 2 motivos. Primeiro, porque ele não pode ter pico de ansiedade, por causa desses remédios que ele toma. Segundo, que uma parte que ele perdeu do cérebro é a do freio. Então ele dá umas alucinadas e fala umas bobagens. Até porque na época que ele foi baleado, ele era casado com outra pessoa, que teve problema na relação, uma série de coisas, tá? Ele tinha... Eu, durante quase 1 ano, tive que deixar um policial na casa dele com ele, porque ele tinha vontade de se jogar lá de cima. Tadinho.
Ele tinha muita propensão ao suicídio. Então eu tinha que deixar um policial cuidando dele. E o pessoal tinha que dar banho nele, porque ele tava de cadeira de roda, ele não se mexia. Muito fraco. Então ele foi num podcast e ainda foi falar besteira, falando que eu dei banho nele, que eu abusei dele. Então ele é loucão, ele é loucão. Tadinho. Ele fala um monte de coisa engraçada e você se mata de rir. Você percebe que ele não... É coisa que ele tira da cabeça dele, entendeu? Sim. Então a mãe e as irmãs confiam muito em mim. Eu fui padrinho de casamento dele. Que legal. E aí eu falo pra você, eu, apesar de não ser batizado na fé deles, eu sei que ali operou Deus e opera até Com hoje. certeza, sem dúvida. Não para, não para. Do dia que, ó, pra você ter uma ideia, cara, ele tava andando com o choque pra levar a menina na escola, né? Veio um carro, tacou ele longe. Os caras do resgate chegaram, falaram pra ele, meu, você tá bem? Ele, não, eu tô bem e tal. Ele parece aquele Joseph Klimber lá, não tem aquele quadro engraçado que o cara perde a perna, perde o braço. É igual ele, cara. Ele foi atropelado, foi jogado longe. Quando chegou o resgate, os caras começaram a ver tudo. Aí quando olharam, falaram, meu, esse cara tá com múltiplos traumatismo por arma de fogo. Perguntaram pra ele, meu, você já foi baleado? Ele, 5 tiros na cabeça. Os Os caras falaram, mas tá louco? Não, ele não tá bem. Ele não... Aí ele foi socorrido. Beleza. Ficou meio zoado e tal. Melhorou. Ficou com umas dores. Beleza. Um mês depois, esse carro que ele ganhou, ele bateu. Veio uma doida de uma oriental, avançou no farol vermelho, pegou ele no meio. Ele tava certo. Putz. Então, assim, ó, ele tem umas coisas que acontecem com ele, mas o tempo inteiro Deus opera e resolve os problemas dele. É muito louco Era isso. milagres, né? Ele é um milagre mesmo.